Olá, querida família de Deus, é uma alegria, mais uma vez, nós estamos aqui com o podcast da Copab e a nossa ideia central desse encontro é a unidade na verdade, né? Então, convidando toda semana um pastor de uma denominação diferente, para a gente ter um bate-papo, uma conversa, e eu creio que vai ser algo muito poderoso em Deus essa nossa conversa hoje. E eu quero começar já com Romanos, capítulo 8, versículo 37, que diz: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em um lugar muito especial chamado Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando a nossa unidade ela está estabelecida na verdade, né? Não numa teoria, não numa filosofia, nem numa tradição religiosa, mas essa verdade é a pessoa de Cristo, né? Aonde é o ponto, né, do nosso encontro, aonde é o ponto da nossa comunhão, né? Imbatível, né? Indivisível, né? É estarmos todos em Cristo, né? No amor, né? Ele jamais, ou seja, ela jamais, né? Esse lugar jamais pode ser destruído. A unidade jamais pode ser destruída e jamais pode ser dividida, porque todos nós estamos alicerçados nessa poderosa rocha. Então, para essa 8ª edição do podcast Copab, está comigo aqui meu querido irmão, amigo, pastor Barney, que é líder da Associação Missionária Deus é Gracioso e também é um dos nossos conselheiros do Copab e que tem nos representado muito bem, né, no trabalho da grupo aqui da cidade. Então, pastor Barney, é uma honra poder recebê-lo aqui e nós já queríamos entrar direto na primeira pergunta. O senhor pudesse se apresentar, contar um pouquinho da sua família, né? Eu sei que você é brusquense, né? É dessa cidade aqui. Somos quase os últimos sobreviventes, né? Amém. Eu cumprimento o pastor Fopa, cumprimento a todos os irmãos aí que estão nos agraciando aí, assistindo essa podcast, né? Esse encontro aqui. E verdadeiramente eu nasci aqui na região. Eu nasci na cidade de Vidal Ramos, cuja antigamente pertencia a Brusque também, né? Verdade. E com 9 anos de idade a minha família veio para Brusque. Uhum. E aqui estamos morando até hoje. Já são abençoada, 50 né? e tantos anos aí morando na cidade. Uma família de 10 irmãos. Uau. Uma verdadeira guerra familiar, né? Tu é origem italiana, pastor Barney? Origem italiana. Ei, Jesus. Origem italiana. Só a cruz para resolver essa nacionalidade. Na verdade, eu começo a pensar sobre essa origem italiana e começo a pensar, né, que foi o meu bisavô que veio da Itália, da área da Lombardia, da província da Lombardia, da cidade de Monza, na Itália, e na realidade ele já veio fugido de lá devido a conflitos, né? Olha só. Conta a história que alguém do governo lá chegou um dia de noite na casa dele e disse, o Bádio, né? O nome dele era Bádio Barney, pega um navio aí para o Brasil, que está saindo para o Brasil, porque amanhã de manhã você vai ser morto. Olha só. Vai ser preso e provavelmente morto, porque ele era uma espécie de inspetor lá na época, na cidade de Monza, na região, e conta a história que ele tinha descoberto algo lá, alguma falcatrua, e ele dedurou, né? E então eu começo a pensar, né, as aflições de uma família dessa, embarcar numa nau, né, que antigamente não era um navio como hoje, era uma nau, à base do vento. Muitos pegavam doenças, enfermidades nessa nau. E meses de viagem, certo? Né? Meses de viagem. Eram jogados, né, como mortos.
eram jogados Meu Deus, fora. que batalha, hein? Então isso tudo aí criou muitas coisas e muitos problemas até hoje de gerações, né? Como sabemos que gerações sofrem coisas do passado, Sim, sim. até depressões, pânicos e outras coisas que já vêm de gerações que passaram. Vem na genética, né, familiar, né? Porque tudo é uma raiz, né, Sim, Pastor sim, Fopa? sim, Tudo sim. tem uma raiz. Verdade. Então, deste homem nasceu toda a família Barney, que existe em toda a região. Que é uma potência aqui nessa cidade, né? É uma potência. Essa família. E graças a Deus viemos aí para a região de Brusque, viemos para Brusque, e de 10 irmãos, né, com todas as lutas, todas as guerras, as dificuldades, né, dormíamos em 7, em cima de 2 camas, uma encostada na outra. Então, Tudo atravessado. Tudo atravessado e aquela coisa, mas de 10 irmãos se formaram aí 7, talvez 8 empresários na região. Olha só que tremendo, hein? Então, é Deus movimentando, né? E nos trazendo como família para esta região e ajudando a multiplicar e somar, não só na vida aqui no império até um pouco faraônico, na questão empresarial, industrial, Sim. e naquilo que se consiste a nossa região, que é uma região de empreendedores, né? Sim. Uma região muito, muito empreendedora, uma região, uma fábula verdadeiramente. É uma benção a nossa região, né? Uma benção. Principalmente a nossa cidade, né? Brusque região é uma benção. É verdade. Estamos... Uma terra boa, né? Com a oportunidade que já tive de viajar em muitos países, aí 18 países, creio, vejo que Brusque, a região do Vale do Itajaí, é uma região abençoada. E não podemos deixar a nossa região também esmerecer. Temos que continuar lutando como família cristã, né, como irmãos verdadeiros. Sim, sim. E também em âmbito ministerial, né? Sim. Em âmbito ministerial. Pois é, pastor, entrando nessa área, né, da tua história agora, né, ministerial, referente ao teu chamado pastoral, né, eu creio que você teve 2 momentos, ou teve um só, né, referente ao teu chamado pastoral e já a fundação do ministério. Como é que foi um pouquinho essa tua história aí? Na verdade, chamado, né? Na verdade, eu sempre fui um católico assíduo. Lá, no princípio, eu com 16 anos, eu fui estudar no seminário Sagrado Coração de Jesus de Rio Negrinho, cidade de Rio Negrinho. Estudei lá 1 ano. Depois estudei em Corupá, na Sagrado Coração também. E o meu chamado, ele sempre esteve pulsando no meu coração. Aí fiquei esses 2 anos no seminário, depois... Mas isso era para se formar padre? Para se formar padre. Olha só. Eu ia me formar padre. E lá tu conheceu o padre Milani, não? Conheceu não. Aqui? Lá eu conheci alguns padres lá de Brusque. O padre... Hoje temos um padre chamado Padre Joãozinho, muito conhecido. Sim, é conhecido, Estudei verdade. com ele lá. E tinha lá padres, fráteres, brusquenses, mas foram passando-se o tempo, e eu sempre ia na missa, no centro da cidade. Você era bem assíduo na igreja. Todo domingo eu estava na missa ali. Olha só. Eu acho que, se eu não me engano, a missa era às 6 horas da tarde. Até que um dia, já casado, com um filho em casa de 5 anos, eu escutei uma voz dentro do meu quarto. Olha só que tremendo. Eu escutei uma voz dentro do meu quarto. Eu já tinha aí uma irmã que ela congregava na igreja, na comunidade cristã Nova Aliança, né? Que o fundador foi o nosso amigo aí, saudoso pastor Álvaro. Bênção de Deus, ele. E eu escutei uma voz, e aquela voz me dizia assim: vai lá na igreja do pastor Álvaro. Olha só. Uau.
Isso era umas 4 horas da tarde, num domingo. E eu falei naquela ocasião para minha esposa lá, e ela disse... Meu Deus. Se é Deus que está falando, pega e vai. Aí eu estava fazendo uma coisa, de repente aquela voz se repetiu. Vai lá na... Olha só que tremendo isso aí. Uma coisa forte. E um momento muito difícil da minha vida aí que estava passando também. Mas eu ia sempre na missa às 6 horas. Aí o que eu fiz? Eu fui na missa às 6 horas na igreja do centro da cidade. Na matriz mesmo, principal. Na matriz, né? São Luís Gonzaga, chamada, né? São Luís Gonzaga. E de lá, eu escutei lá a prática do padre. Quando terminou a prática dele, eu saí e fui para a igreja Comunidade Cristã Nova Aliança. Uau. Me encostei na parede lá atrás, o pastor estava recém começando a dar a palavra. E quando ele estava começando a dar a palavra, veio a minha irmã, que estava ali dentro do ministério, me abraçou chorando. E ela disse para mim, eu pedi Olha aí. um sinal do céu, porque hoje eu ia desistir de ser crente. Olha só. E o sinal do céu foi a tua vinda hoje aqui. Então, todos os domingos eu comecei a ir. Eu ia na igreja, terminava a prática do padre, eu ia escutar a palavra do pastor. Aí assim foi indo, me converti. Depois eu me batizei com o tempo. Aí eu comecei a me interessar muito por missões, começou a bater muito forte no meu coração, até que um dia eu fui fazer uma viagem para a Índia, junto com uma missão cristã mundial do pastor José Rodrigues, é isso? Isso, fui fazer essa viagem. E nessa viagem, atrás de um templo budista, me reuni lá com 50 e poucas crianças Dalits, junto com o pastor Marcelo Gonçalves, da Índia. Isso em 2012, setembro de 2012. E ali Deus falou comigo de novo. Olha só. Firmando agora o teu chamado ministerial. Firmando o meu chamado ministerial. Olha só. E ali ele falou abertamente comigo de novo, a segunda vez que ele falou comigo. E dali em diante eu não consegui mais parar. Verdadeiramente a história é longa, né? Mas já tive a oportunidade aí de participar de obra em vários países na África, Guiné-Bissau, Moçambique. Também já tive em reuniões ministeriais também na África do Sul, também no Egito. E verdadeiramente tenho trabalhado, sou presidente da associação e nós temos hoje 2 missionárias no campo, o que a gente consegue abranger como uma associação ainda não com muitos mantenedores, mas o que consegue nós não abre mão do que Deus te chamou, né? Não. É interessante isso aí, né? Diante daquilo que Deus te chamou lá, tu teve um encontro real com Deus, teve uma experiência de conversão, né? Numa viagem, Deus vai e fala contigo e confirma o teu chamado, e logo depois de anos tu abre uma associação para cumprir isso, né? Daquilo que Deus te deu na tua mão. Para cumprir esse chamado. E assim, eu vejo que como tu é um profissional da construção, hoje tu colocou também à disposição do reino, né? Tu viaja e constrói várias escolas, vários lugares, né? É isso que acontece, né, pastor Bairro? Isso. Contigo, né? Tu colocou à disposição do reino também a tua profissão, né? Tudo, né? Em 2014, coloquei minha profissão em ação em Moçambique, onde hoje tem uma escola lá de 1º a 9º ano. Tem 7.500 metros lá de construção para escola. Tem isso algumas tremendo, igrejas em centro até em centro de refugiados, sim. lugar de refugiados de outros países. Tem escola, igreja. Olha só. Na entrada. Lembra que uma vez tu compartilhou comigo num cafezinho, que eu acho que era interessante deixar aqui registrado, que tu levasse uma máquina de fazer tijolos lá para a África, não sei para qual. Levei para Moçambique. Para Moçambique, né? Hoje tem essas... Para construir, né?
Chama-se o projeto do Rafael Zimmermann, um homem muito abençoado lá. Esse projeto ele evoluiu muito, tem 400 e poucas crianças, tem aí, eu creio que mais de 1000. Ele abriu várias igrejas também, né? Em várias aldeias. Várias aldeias, né? Eu acho que é mais de 7 ou 8 igrejas, sempre aquela coisa, igreja e escola. Igreja e escola. Aí também, esse é o espírito da reforma, né? Sempre, porque se você quiser mudar uma nação, um país, você tem que ir direto na criança. Ali você vai conseguir... Vai ganhar uma geração, né? Ganhar uma geração. De outra forma, você não consegue desenvolver um trabalho perfeito. Cara, ainda mais em algumas nações que elas estão debaixo de um espírito de escravidão muito grande. Como tu vai posicionar uma nova mentalidade aí? Ganhando as crianças e treinando elas para elas serem, né? Os reformadores, né? Os próximos, né? No ano passado, por exemplo, levei uma outra máquina dessa de tijolos ecológicos para uma outra missão em Guiné-Bissau, para Marli Paiva lá. Tu levou isso tudo dentro do avião, tudo essa estrutura? Vai de navio? Não, essa Guiné-Bissau, ela foi de avião. E para Moçambique a história é longa, rapaz. Eu peguei uma máquina dessa, eu piquei em pedaços, passei uma serra, serrei ela em pedaços. E depois tu soldou lá? Botei 6 malas, joguei dentro do avião. Cara, o que faz, né? O chamado, né? E foi loucura o que aconteceu. E deu para montar certinho depois lá? Contratamos lá um soldador. Como eu tenho experiência na área Tu tem foto, tudo disso aí no Instagram? Tem o registro, no Facebook, tem tudo? Tem registro. Na igreja. Legal, né? Tem registro. Da tua associação ali, né? E agora também conseguimos um recurso para uma máquina na Índia, na cidade de Varanasi, no lado do Rio Grande. Já mandamos esse recurso e esperamos até conseguir lá um trabalho, porque quando eu estive a primeira vez em 2012 na Índia com esse Marcelo Gonzalez, ele tinha 50 e poucas crianças. Hoje ele tinha 513 crianças. Bah. Então vamos construir lá. Ele conseguiu comprar uma terra através dos mantenedores dele lá, e vamos construir lá uma escola para 513 crianças, também para as viúvas, né? Porque na Índia a viúva é amaldiçoada. E estamos também uma sala para as viúvas e uma quadra poliesportiva com essa máquina. E estamos aí levantando, se você, de repente, tem um ministério grande, conhece aí algum pedreiro que queira ir com o pastor Barney? Para ajudar lá. Para ajudar lá, estou precisando de apoiadores também. De profissionais para botar a mão na massa, né? Botar a mão na massa para dar um gás lá. Vamos ficar de 30, 40, talvez 60 dias lá. E qual que é a previsão desse trabalho? Esse ano ainda ou ano que vem? A previsão é para estarmos lá novembro ou dezembro. Desse ano ainda? Desse ano. Mas houve lá uma guerra e tal, atrasou algumas coisas. Pois falando nisso, essa questão entra nesses países, porque esses países são de perseguição cristã, né? Perseguição. Que então entra mais como profissional, como educador. Tu não entra assim como um cristão que quer fazer missão, não. Na realidade, por exemplo... Tu entra como profissional lá, né? Na realidade, o missionário que está lá, a cada 6 meses ele muda de casa, ninguém sabe onde ele mora. E ele está lá como um escritor. Ele é um escritor formado. Tem que entrar como um profissional, né? E também ele fez um curso Ele fez um curso de técnico de futebol. Né? Daí entrou como Ele é técnico de futebol também. Então, mas para ele conseguir um visto de 2 anos, de 5 anos, é um parto. E a alegria dele é muito grande quando ele consegue. Consegue, né? Para permanecer. Por causa do chamado dele. É um lugar terrível para você ficar. É um lugar... de opressão espiritual muito grande também, né, Bar? Meu Deus. Lá eles adoram Satanás, né? Não tem esse templo da Shiva lá, né? Não é nesse lugar da Shiva? Shivas. É o próprio templo de Lúcifer na Terra, né? É lá, né? Nesse lugar, né? É lá. O templo, o Deus que eles creem que é o mais forte da Índia é o Shivas. O Shivas, o altar dele fica na beira do Rio Gange.
Quando eu estive lá, eu entrei num local assim fechado e tinha um monte de gente muito enferma, assim, caindo pelas paredes, quase morrendo. Aí eu disse para o pastor assim, o que é isso? Não, esse pessoal que está aqui, eles estão esperando para morrer, porque eles já pagaram para os caras do templo do Chivas para jogar eles na fogueira do Chivas. Bah, daí a Porque queimada tem uma fogueira na frente desse templo. Dessa estátua. Dessa estátua. E quando eu olhei assim por cima do muro, aquela fogueira, tinha 200 corpos sendo queimados em honra ao Deus Chivas. E ali Deus me deu uma visão muito grande. Olha só que tremendo. Me deu uma visão. A visão que Deus me deu, pastor, irmãos, ele me mostrou um Gengis Khan, assim, da altura de um prédio de 7 andares, mais ou menos, uns 30 metros de altura. Um Gengis Khan com careca, assim, com o rabo, com aqueles brincos enormes, sim. sentado no altar, assim, nu, só com uma tampa nos seus órgãos aí. E esse Gengis Khan, ele ria com a boca aberta e Deus me mostrou um redemoinho e almas entrando pela boca dele. Uau. Ou seja, nós estamos falando aqui de um país... escravidão espiritual. De um país de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, onde 80% adora demônios. É hinduísta, eu acho que é lá. Hindus, né? Os hindus. E aonde... não aceita o cristianismo, né? Não aceito lá. O próprio governo, ele proíbe, né, nesse sentido. Proíbe. Já tem muitos trabalhos, mas bem escondido. Mas é mais profissional, né? Não é tão descarado como igreja, né? Não. É bem... Por exemplo, nós fazíamos... É um negócio camuflado, né? Fizemos um culto dentro de uma igreja anglicana. Então, era uma igreja anglicana que fechou. Mas como lá tem um registro, lá dentro conseguimos fazer um culto. Mas um culto... preocupado, né? Com ataque. Um culto preocupado. Sim. Então, Uau, que trabalho. Aí a minha vida tem se resumido. Mas hoje o grande trabalho, onde a gente tem se doado, tanto em oração, como em recurso, como em pessoas, é no Alto Solimões, na Vale da Amazônia, lá junto com o pastor Davi e a pastora Neide, onde temos 5 alunos lá, temos 2 missionárias lá. E esse aqui é no Brasil daí? Esse é no Brasil. Porque cremos hoje que os confins da terra é a Amazônia. A Amazônia ela tem 100 mil braços de rio, mais ou menos. E tem mais de 10 mil braços de rio que nunca foi falado do Evangelho. Nós temos lá 120 e poucas línguas. Olha só, nós temos um país dentro do nosso país, 240 etnias. Quantas mil pessoas mais ou menos está por ali? Tem uma estatística ou não? Só a maior etnia que tem hoje no grande Amazonas, que o Amazonas ele consiste também um pedaço do Peru, um pedaço da Colômbia, um pedaço da Venezuela ali, que dá um tamanho mais ou menos de 6 Santa Catarina em área. Só água e rio. Nós temos aí a maior etnia hoje, é a etnia ticunas, que a gente mais tem trabalhado na etnia ticunas. Tem mais ou menos de 75 a 85 mil índios espalhados por uma floresta. Então ali já formamos pastores. Que tremendo, tem mais ou menos umas 40 e poucas aldeias já com igrejas. Tem experiências assim. O senhor quando vai lá visita todas essas comunidades, essas aldeias ou não? Aonde eu alcanço, né? Mas a minha previsão futura é para ficar mais fora do que aqui na cidade. Eu estou trabalhando assim para formar líder, estamos até em oração, ou talvez alguns que possam se agregar à igreja, né? Para ficar direto nesses lugares. Ou fora do país ou ali na Amazônia mesmo. Porque tem coisas que a gente não explica, pastor Fábio. Tem coisas que a gente não explica. Tem coisas que acontecem comigo quando eu piso lá fora. Eu piso lá fora, acontecem umas coisas... É a questão do teu chamado, aquilo que tu carrega de Deus dentro de ti, entendeu? Confirma, né? Eu não tenho... Não tem jeito, é isso aí mesmo. Não tem saída, né? Não tem saída. Pastor Barney, eu sei que tem muita história, né? Tem muita história. Fazer um bate-papo só de missão. Só experiência fora do país e dentro do país, né?
Eu queria também perguntar para o senhor, referente agora aqui, né, o nosso trabalho, o Conselho de Pastores, a Copab na cidade, né? Como é que você conheceu esse trabalho? Qual foi a tua primeira impressão, né, referente a esse tempo de comunhão, de pastores de várias denominações? E nesse tempo que o senhor está caminhando, né, na comunhão, o que tem gerado na tua vida, assim? Falar um pouquinho agora do nosso trabalho aqui como Copab, né? Meus amados pastores, líderes de ministério, é com muita alegria que eu faço parte da Copab. Eu, como empresário também na cidade, na área de construção civil, estou fazendo um discípulo que é o meu filho, tenho me alegrado muito com o trabalho dele. Ele está entrando aí no último ano de engenharia civil. Para ele continuar o legado. Continuar o legado e para que eu possa também trabalhar um pouco mais e completar o meu ministério, que eu acho que a grande cartada de um líder é completar o ministério dele, não importa como. Por quê? Porque se Jesus ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e foi dado o poder para ele sobre os céus e a terra, porque ele cumpriu o ministério dele como homem. Sim, como homem. Verdade. E verdadeiramente vamos sentar ao lado dele os que cumprirem o seu ministério. Essa é a grande cartada. Uhum. Apocalipse fala sobre isso, ao que vencer, né? Isso, ao que vencer. Então, eu gostaria até de citar algumas coisas, irmãos, a necessidade de uma renovação de mente. E não falo da sua mente, falo da minha mente, da nossa mente. Sim, isso aí. Quando o apóstolo Paulo fala, renovai-vos vossa mente em Cristo. Uhum. Quando se trata de unidade, eu vejo desde o princípio a maior dificuldade é a unidade da igreja. Uhum. Porque, infelizmente, nós caminhamos junto com uma sociedade e em parceria em uma igreja de Laodiceia e uma igreja que é santa e pura. Uhum. Nós caminhamos juntos, cuja até eu como empresário, quando eu abri uma loja de automóveis, eu lembro aqui em 2002, e quando chegou em 2005, nós fizemos uma reunião, todos os lojistas da cidade, fizemos o primeiro evento no pavilhão da Fenarreco, os lojistas, e nós fizemos uma grande feira, um grande feirão. Uhum. E quando nós estivemos na reunião, talvez o meu coração voltado já para uma unidade, estava ali 3, 4 anos trabalhando nessa área de automóveis, uhum. Eu me levantei e sugeri uma unidade ali com uns 2 lojistas, os maiores da cidade, uhum. da época, uhum. Mas eles se levantaram contra mim com uma ira que eles... Não é interessante a unidade. A unidade, ela não é interessante. Por quê? Porque nós temos que entender o seguinte, que aquilo que nos une, pastor, Sim. é muito maior do que as nossas diferenças. Claro, com certeza. Mas as nossas diferenças, elas são baseadas no quê? Na arrogância, na soberba, no descaso, na falta de amor, ou seja, não amando Deus sobre todas as coisas, não amando ao próximo como a si mesmo, por quê? Porque nem conseguimos se amar o suficiente. Verdade. E isso tem até, como diz um amigo meu, engrossado a minha veia. Eu fico nervoso. Porque não é você que não está conseguindo. É eu que não estou conseguindo também. Então, é uma guerra de natureza, né? Que está dentro de cada um de nós. É uma batalha, é uma guerra. Agora, tenho críticas para a Copab? Tenho críticas também, pastor. Sim. Tenho críticas. Creio que no andamento da Copab, é onde tenho acompanhado os últimos anos aí, talvez aí os últimos 7 anos aí, desde o nosso saudoso pastor... Quanto tempo tu tá dentro do ambiente do conselho?
Mas tu tem ideia quando tu chegou? 9 anos. 9 anos. Faz um tempo. Porque desde que eu abri a associação, eu fui na Copab e eu pedi perdão para todos os pastores. Não sei se você está lembrado. Eu lembro desse dia. Eu pedi perdão para todos os pastores e pedi a benção de todos os pastores. Se os pastores não me abençoassem... Para tu entrar como ministério na cidade. Para mim entrar como ministério. Eu lembro disso aí. Eu lembro... Tu honrou, né, o conselho, né? Claro. Sim. Porque quando eu estava sentado numa cadeira, eu criticava vocês. Olha aí. E hoje eu recebo crítica e critico também. Eu sou bom de crítica. Pode ficar tranquilo aí. Mas o senhor sabe que no corpo de Cristo não tem esse dom, né? No dom do corpo de Cristo não tem o dom de crítica. Isso aí pertence a outro corpo. A gente tem que matar isso aí. Estamos no processo, né? Estamos em libertação diária. E faço críticas ao Copab. Sim. Nesses 9 anos, por exemplo, teve situações na Copab que eu creio que foi desvirtuado pouco o entendimento. Às vezes se falou muito em política, às vezes se falou muito em poder, às vezes se falou muito nisso ou muito naquilo. E eu entendo que a Copab é onde o conselho se reúne para tomar decisões, é lógico. Sim. Mas eu creio que a Copab em si, ela precisa, né? E precisa continuar trazer como é que se diz? Um gás para os pastores, que os pastores têm muitas lutas. Sim, verdade. Não só a luta da sua família, porque é cheio de retaliação, a luta dentro do próprio ministério, né? Contra a sociedade. Hoje mesmo, sofri críticas sentado na mesa de uma lanchonete tomando café. Ontem eu recebi crítica como pastor. Sim. Né? Não, a gente toda hora, né? É uma pressão contrária, né? Às vezes externa do sistema do mundo e às vezes interna dentro do nosso próprio ambiente, né? Lógico. Como Jesus sofreu também, né, pastor? A gente sabe disso, né? Ministério de Jesus. Tem traição, tem frustração. Tem frustração, tem apontamento, tem muita coisa. Mas Deus tem dado graça, pastor, e creio o seguinte, eu louvo a Deus por as pessoas, pelos homens, pelos líderes, que ainda acredito que possa haver uma grande união, que verdadeiramente um conselho possa ter o poder de tomar uma decisão na direção de um contexto geral, até escolar de uma cidade, quando se refere principalmente à criança, ao adolescente, ao jovem, né? Porque depois de adulto você pode orientar, agora tomar decisões, cada um tem o seu livre-arbítrio e cada um também tem os seus pensamentos e os seus sonhos a serem realizados. Verdade. Pastora, o senhor tocou até num ponto que a gente vê o seguinte, né? Que a guerra dessa questão de não se gerar a unidade, né? De não se construir a unidade, ela se dá desde o Éden, né? Pela humanidade que lá perdeu essa questão da paternidade de Deus, ali a gente vê que a primeira desunião nossa é uma desunião com a nossa fonte de existência, com a nossa paternidade, com aquele que nos gera de novo. Partindo daí, a gente vê que a própria família, e a gente vê o contexto de Adão e Eva ali depois com a família, né? Gerou 2 filhos e a gente viu que ali já continuou. Os 2 tinham se desconectado da paternidade de Deus e ali os 2 filhos já geraram o primeiro assassinato ali, né? Dentro da própria família. E ali a gente vê para frente uma constante de guerra, né? E guerra e mais guerra. E às vezes era dentro da própria nação de Israel, entre as tribos, daqui a pouco era nações se levantando e querendo destruir quando pai contra filho. Sim, quando a nação se unia, vinham os exércitos de fora. Então a gente vê que isso a gente olha para Jesus também, aconteceu toda essa batalha na sua família, na sua vizinhança, depois era dentro do templo, era fora do templo, era nas ruas. Então a gente vê que, referente à questão da guerra da unidade, de não estabelecer, há uma guerra, se eu e tu vamos caminhar e vamos crescer na unidade, vai haver pressão, vai haver guerra. Eu contra você e você contra mim, 2 pessoas, não? É 2 só.
Então, assim, a gente vê que essa questão da guerra contra a questão da gente amadurecer em unidade, ela vem desde o Éden. Isso é uma guerra de natureza. Então, ela acontece na tua família, provavelmente. Eu tenho uma família grande, eu tenho 14 irmãos. Né? 14. Então, você olhando para tua família, tu 10. sabes que não tem 100% de unidade ali. Não tem. Não existe isso. Então, entendeu? Então, assim, aí tu vai para o ambiente de empresa. Eu gerenciei muitos anos em empresa. Tu vai ver lá o contexto, era quem mais podia, entendeu? Né? Ludibriar o patrão, falar mal do outro, Passar pegar o poder, é aquela loucura. Aí tu vem para o ambiente congregacional, dentro da mesma denominação, tu tá hoje pastoreando quantos anos? 9 anos, 10 anos? Então tu vai ver que ali tem batalha. Quantas batalhas tem ali interno? Aí tu imagina, agora nós estamos num conselho que nós estamos deixando essa guerra familiar, essa guerra de profissão, ministerial, essa guerra da igreja local, e nós vamos se unir agora para nós termos uma igreja só na cidade. Então o nível aqui de confronto, de opiniões, de a favor e contra é muito alto. É muito alto. Multiplica. E a gente sempre vê, no último bate-papo aqui do café que a gente teve, com o pastor Marco Lutz como presidente, ele fez esse bate-papo para a gente falar um pouquinho sobre a unidade. Não sei se tu estava nesse café. Tá, vai ser tá. Então a gente vê o seguinte, se a gente verdadeiramente não for espiritual, ninguém consegue caminhar nessa dimensão. Porque a gente está aqui numa amplitude muito maior de nível de batalha espiritual do que a gente imagina. Então, a questão não é de nós não andarmos em unidade, não é a questão contra A contra B, certo? É a questão da nossa natureza. Quem nós somos governados segundo a nossa natureza. Tem uma natureza que vai ter todos esses dons contrários aos dons de Deus, né? Com certeza. Cada vez mais que a gente realmente vai sendo absorvido, que nem tu falou agora, pela mente de Cristo, por Cristo, Cristo é o nosso ponto de encontro de comunhão. Em Cristo nós vamos estar em paz com todos. Quem não está em Cristo ou sendo governado por Cristo vai estar em guerra contra aqueles que estão em Cristo. Pode ver, porque eu não vou me levantar contra o pastor Barney, eu vou me levantar contra o Cristo que governa o pastor Barney. O apóstolo Paulo fala ali na carta de Gálatas, né? Que quem se levanta primeiro? A carne quer guerrear com o espírito. O espírito não fica calado, não. O espírito também, tá aí carninha. Ele se levanta contra a carne. E a palavra diz que eles são opostos entre si. Então eu estou dizendo, os carnais se reúnem sempre em paz, falando mal de todo mundo. Estou em paz, falando de todo mundo, criticando todo mundo. Os espirituais se reúnem e falam, vamos conquistar, vamos destronar, vamos orar mais, vamos adorar mais, vamos se reunir, gente, vamos investir mais para a gente ampliar o reino na cidade, no estado, na nação. Então assim, é duas mesas. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Coríntios, vocês estão em qual mesa? Na mesa do Senhor ou na mesa? Na mesa dos demônios. Dos demônios. Então, dependendo do meu sentimento, a minha fala, a minha compreensão, eu defino em qual mesa eu estou sentado. E é uma batalha isso aí, entendeu? Porque assim, não é a questão de acusar ou prejudicar ninguém. Isso é uma decisão espiritual. Não tem posicionamento, né? Tipo assim, não tem CPF nessa disputa. Não tem CNPJ. Mas é uma natureza, entendeu, pastor? Uma natureza guerreira. O pastor Fopa, quando Jesus ele nos ensina a oração do Pai Nosso, ele fala, Senhor, que venha o teu reino. E quando se fala de reino, o reino não é comida nem bebida, como a própria palavra fala. Sim, eu sei também essa palavra. O reino é justiça, é paz e alegria. E alegria na presença do Espírito Santo. Isso aí. Então, se nós conseguirmos ir para esse lugar, cada um, nós vamos estar em união no mesmo lugar. Sim. E tu vê que antes da paz, né, tem a justiça, né? Justiça. Porque a gente precisa ser justo um com o outro, né? Às vezes a gente não é justo. E aí por isso que a gente vive em guerra. E aí a gente entra em depressão, que é tudo ao contrário. Quando eu sou injusto com alguém, se estabelece uma guerra. Se tem a guerra, vai gerar o quê? Tristeza, depressão. Vou ficar mal. Poxa, eu estou me sentindo mal. Porque eu comecei sendo injusto. Entende? Não, pastor, e
eu gostaria de citar mais uma coisa aqui que o Espírito Santo Não, está tá me na fazendo lembrar. Está na liberdade aí, meu. Um dia eu tive uma visão que descia um carro do céu, e esse carro ele tinha uma hélice em cima dele, e ele descia em frente à Praça Barão de Schulenburg, na rua ali, Cônsul Carlos Renault. Na praça principal era, na época, né? É isso. Antigamente. E essa rua, ela tinha duas mãos, de ida e vinda. Esse carro que descia e posava ali, ele começava a bater de frente com todos os carros. Eita. E existe uma rua ali no lado da lotérica chamada Travessa Guilherme Krieger. E por aquela travessa ali, Corcel 1, Del Rey, os carros mais antigos fugiam por ali e escapavam. E os outros que batiam de frente com esse outro carro, os outros carros, eles se quebravam todos. Então, eu pedi um discernimento disso para o Senhor, e o Senhor me falou o seguinte, que descia sobre a cidade um ministério, né? Um ministério, aonde ele ia bater de frente com todos os ministérios e ia derrubar todos os ministérios. Mas pela lateral, os ministérios mais conservadores fugiam da luta e se continham. Ou seja, existe uma guerra ministerial muito forte para que não haja essa união na Copab. Existe. Sim, o claro. próprio Satanás, ele monta ministério que não é ministério. É uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. É isso aí mesmo. Aonde Deus também vai trabalhar ali e vai salvar os seus. Sim. Mas nesses confrontos, muitas almas se perdem. Sim. Nesses confrontos, há dores. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele tinha pormenores, ele tinha cortes, cicatrizes, ele tinha coisas profundas. Sim. Mas eu creio, e nós temos que continuar crendo, assim como o próprio Jesus fala. Porque uma igreja que não prega o pecado e não prega a volta de Jesus não é igreja. O próprio Jesus fala que ele vai voltar. Então temos que continuar pregando a volta dele, porque pode ser qualquer momento, não sabemos o dia nem a hora. Então também creio num avivamento e numa união da igreja. Que momento que vai acontecer? Pode acontecer amanhã. Sim, em qualquer momento. Né? A qualquer momento. Também pode. É o Espírito que está no governo, né, de todas as coisas. A gente não consegue convencer, né? É ele que trabalha em cada um de nós, né? Pastor, para a gente ir finalizando aqui, queria deixar aberto agora, para o senhor deixar, né, essa palavra final, né, no corações dos pastores, dos líderes, referente a esse ponto que a gente está aqui, né, conversando, né? Sermos geradores da unidade. Que palavra o senhor deixa, assim, que está no teu espírito, está no teu coração? Olha, irmãos, líderes, né, pastores e aqueles que estão nos ouvindo, muitas lutas já passei e não sei quais as lutas ainda que vou passar em todas as áreas, assim como você, mas eu digo uma coisa para você. Tem um versículo que eu tenho ido para este lugar, porque a palavra de Deus, ela fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. E eu tenho ido para um versículo que está debaixo das asas do Senhor, que é: todas as coisas favorecem para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que andam segundo o seu propósito. Então, irmãos, independente, meu querido líder, minha amada, não saia do propósito. Amém. Não olha para as circunstâncias. Não olha para aqueles que caíram, os 1.000 ao teu lado, os 10.000 à tua direita. Não faça isso, continua não no dê propósito. ouvido, é isso aí. Continua no propósito. Isso mesmo. E outra coisa, você é uma benção. Desde o momento da sua fecundação, lá no ventre Aleluia. da tua mãe, você é uma benção. Eu e o pastor aqui somos bênçãos. Nós
fomos levantados para abençoar. E nós temos que abençoar o tempo inteiro. Que a nossa inveja, que o nosso orgulho, que a nossa desobediência seja nada perante a manifestação Aleluia. da glória de Deus na nossa face. Verdade. Porque a nossa face tem que resplandecer a glória Aleluia. do Pai. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. É isso aí, pastor Barney. Fechamos por aqui, queridos, né? Obrigado aí pela sua atenção, por tudo aquilo que nós fomos impactados, né? Eu creio que o Senhor falou muitas coisas aqui nesse bate-papo, e eu fecho aqui com essa mensagem do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, né? Que ele diz, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós, né, nós que fomos chamados por Deus, estamos permanecendo nesse chamado, por mais que às vezes, né, gera muita pressão, gera muita situação indesejável, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, se verdadeiramente estamos sendo governados como igreja pela verdade, pela vida de Cristo, nossa unidade sempre se torna indestrutível. Não tem como nós vivemos em divisão ou confusão. Então, que o Espírito Santo de Deus a cada dia nos ajude, né, a permanecer nesse lugar de comunhão que é estarmos unidos em Cristo. Um abraço no teu coração e até a próxima edição.